Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, sejam bem-vindos ao canal do YouTube do Grupo Espírita Francisco Xavier. Hoje estaremos dividindo com vocês o capítulo ou o texto de número 116 do livro Pão Nosso, que tem por título Ouçam-nos. E disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Lucas, capítulo 16, versículo 29. A resposta de Abraão ao rico da parábola ainda é ensinamento em todos os dias no caminho comum. Inúmeras pessoas se aproximam das fontes de revelações espirituais, entretanto, não conseguem a liberação dos laços egoísticos, de modo que vejam e ouçam qual lhes convém aos interesses essenciais. Há precisamente um século estabeleceu-se o intercâmbio mais intenso entre os dois planos, o mundo material e o mundo espiritual. A comunicação com os espíritos se tornou mais assídua, mais presente. Na grande movimentação do cristianismo redivivo, contudo, há aprendizes que contemplam o céu, angustiados tão só porque nunca receberam uma mensagem direta de um pai ou de um filho na experiência humana. Alguns chegam ao disparate de se desviarem da senda, alegando tais motivos. Para esses, o fenômeno e a revelação do espiritismo evangélico são simplesmente conjuntos de inverdades, porque nada obtiveram de parentes mortos em consecutivos anos de observação. Isso, porém, não passa de contrassenso. Quem poderá garantir a perpetuidade dos elos frágeis das ligações terrestres? O impulso animal tem limites? Ninguém justifique a própria cegueira com a insatisfação do capricho pessoal? O mundo está repleto de mensagens e emissários há milênios. O grande problema, no entanto, não está em requisitar-se a verdade para atender aos círculos exclusivistas de cada criatura, mas na deliberação de cada homem quanto a caminhar com o próprio valor na direção das realidades eternas. Pois é, vejam bem, que texto interessante esse, né? Às vezes, nós e muitos de nós recorrem à casa espírita pela necessidade, outros recorrem à casa espírita ou ao espiritismo pelo fenômeno, e muitas dessas pessoas, como Emmanuel diz, se desestimulam, porque a elas não é dado essa comunicação ou um tipo proeminente de mediunidade, seja de comunicação com o mundo espiritual, seja de evidência ou coisas assim, e essas pessoas se desestimulam e acabam abandonando a caminhada da reforma íntima, que é a verdadeira mensagem do Cristo. O conhece-te a ti mesmo, que nem a questão 919 do livro dos Espíritos. E essas pessoas, como não têm essa comunicação, essa disciplina e a vontade necessária para fazer e empreender a sua própria reforma, elas se desestimulam. Tem outras pessoas que permanecem dentro da casa espírita, têm até contato e presenciam fenômenos relativos à mediunidade e se prendem somente a esses fenômenos. Ficam a vida inteira prisioneira dos fenômenos dessa mediunidade.
e passam a ser assistidas pelo centro espírita e passam a procurar nos atendimentos esses fenômenos, mas deixam de entender a mensagem do Cristo, deixam de entender a Boa Nova trazida pela doutrina espírita e não estudam, não empreendem as reformas necessárias, as mudanças de hábitos necessárias, porque vão ter que abandonar o lugar comum. Então permanecem presas ao fenômeno, não à revelação evangélica, como o texto de Emmanuel diz. E isso não passa de um outro contrassenso também. O impulso animal, ele tem limites, que nem diz aqui. Nós, às vezes, vamos ter que transcender esses limites, vamos ter que nos conhecer na forma como pensamos, na forma como agimos, na forma como reagimos e encontrar aí os aspectos positivos, abandonar os aspectos negativos. A reforma começa por aí, como vibramos. O mundo está repleto de mensagens e de verdades. Basta nós nos tornarmos acessíveis a essas verdades para que as verdadeiras mensagens cheguem até nós, para que essa comunicação do mundo espiritual seja entendida por nós. É como dizia o Evangelho lá, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, quem tem olhos para ver, que veja. Às vezes as coisas estão vibrando na nossa volta, nós nos negamos a ver as verdades eternas ali contidas, porque não é cômodo para nós, porque nos força, nos conduz a novos estágios de mudança dos nossos hábitos mais comuns e optamos por ficar no local mais cômodo, no qual estamos acostumados. E é disso, então, que esse texto nos fala. O grande problema, como ele diz, não está em requisitar-se a verdade para atender o círculo exclusivista de cada um. Não é o que eu quero que vai acontecer, mas a minha escolha vai abrir os caminhos e eu devo encontrar essa minha escolha com os meus próprios valores, com o meu próprio trabalho, com a minha própria compreensão. Por hoje era só, fiquem com Deus e que Jesus esteja com todos nós. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site